Olá a todos. Nós vamos dar início à aula de hoje. Essa aula se divide em 4 partes e o tema da aula é a classificação dos transtornos mentais, manuais diagnósticos e psicopatologia. Eu sou Lucas Spangenberg, sou médico psiquiatra, professor do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina da PUC, preceptor de residência médica em psiquiatria do Hospital São Lucas da PUC. Além disso, eu faço parte da diretoria da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, do Centro de Estudos em Psiquiatria Integrada, o CENESP. Sou pesquisador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também e coordenador adjunto do projeto Telepsi. Então, vou trazer as minhas experiências nessas inserções todas aí para discutir um pouco desse tema importante para a gente poder entender um pouco sobre os transtornos mentais, entender de onde que eles vêm, como é que a gente enxerga isso, as limitações dos nossos modelos teóricos e poder discutir alguns aspectos práticos. Então, essa aula, ela se divide em 4, são 4 vídeos. Nós vamos falar aqui do primeiro, os primórdios das classificações psiquiátricas, depois, o modelo nosográfico atual de psicopatologia, mudanças nas classificações, o que que mudou do DSM-4 para o DSM-5, que é o nosso última versão do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação de Psiquiatria Americana, e a última aula, uma aula, né, mais para discutir alguns conceitos de psicopatologia transdiagnóstica e o fator P. Então a gente começa então com a aula 1, os primórdios das classificações psiquiátricas. Quando tudo começou. Bom, o ser humano sempre teve a tendência de classificar tudo. Não é diferente em relação ao comportamento do próprio ser humano. Nós, com um cérebro analítico, queremos entender como as coisas funcionam e geralmente dividimos elas em partes e tentamos achar padrões para a gente construir modelos classificatórios e modelos de compreensão das coisas. A primeira teoria aqui, ou pelo menos uma teoria mais estruturada para a compreensão do comportamento humano, e a gente usa como referência, como um primeiro modelo psicopatológico, é a teoria humoral hipocrática ou galênica, vigente desde o século IV a.C. e foi adiante aí por bastante tempo até o século XVII. Então as doenças, os comportamentos, mas as doenças também mentais eram produto, dentro dessa teoria, de um desequilíbrio entre os humores. Né? O que eram os humores? Né? Eram líquidos corporais, né, de natureza orgânica, e as principais alterações eram produzidas pela alimentação. Então ali a gente tem essa tabelinha, os 4 principais humores: o sangue, o órgão era o coração, o elemento ar, a bile amarela, o fígado, o elemento era o fogo, a bile negra, o baço, o elemento era a terra, e o fleuma, o sistema respiratório, o elemento a água. E cada um desses humores, quando alterado, produzia mudanças comportamentais ou temperamentais. As pessoas também tinham temperamentos determinados por esses humores. As pessoas podiam ser sanguíneas, coléricas, melancólicas ou fleumáticas. Por exemplo, ali no quadrinho ao lado, um temperamento sanguíneo, né, o que predispunha pessoas para, por exemplo, habilidades artísticas, atores, vendedores, oradores. As qualidades eram comunicativos, destacados, afáveis, simpáticos, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Defeitos: volúveis, indisciplinados, impulsivos, inseguros, egocêntricos, exagerados e medrosos. Então, aqui é só um exemplo disso, e como era uma teoria que se estruturou, né, com uma explicação ampla que misturava componentes também do ponto de vista mais místico, né, trazendo elementos da natureza, com uma explicação biológica, né, onde localizava órgãos do corpo, líquidos corporais e questões de temperamento. É uma teoria que, né, pela sua complexidade, ela conseguiu ir adiante, teve muitos adeptos por centenas e centenas de anos. Então, adiante. Bom, eu pulo aqui, dou um salto no tempo, saio lá de trás para ir um pouco mais adiante, principalmente para exemplificar as limitações de algumas tentativas classificatórias
eu trago aqui um diagnóstico anedótico. Chama-se dropetomania. Dropetomania, descrita por esse cidadão aqui, Samuel Cartwright, nos Estados Unidos, em 1851. Ele criou esse diagnóstico aqui e ele tinha uma descrição meio peculiar. O que ele dizia que era a dropetomania? Se caracterizava uma compulsão doentia de escravos negros por fugir do cativeiro. A gente vê que essa construção é absolutamente limitada, né? E está a serviço de uma teoria a respeito de que seres humanos podem ser escravizados por outros seres humanos, eles deveriam aceitar isso. O escravo negro, então, que fugisse, era portador de um transtorno psiquiátrico, a dropetomania. Claro que também tinham tratamentos, né, castigos físicos, enfim, uma série de coisas absolutamente risíveis, né, nos dias de hoje, mas que era um exemplo aí de tentativa classificatória do comportamento humano. Hoje é considerado um exemplo de pseudociências e parte do edifício do racismo científico, como outras tantas teorias eugênicas e outras tentativas de classificar o comportamento humano através de algumas características limitadas. Ainda dentro da ideia de diagnósticos que não tinham uma consistência científica, aqui a gente fala da frenologia. Então, os adeptos da frenologia acreditavam que as partes do cérebro de uma pessoa usadas com maior frequência se tornariam hipertrofiadas, então como um músculo. Então, como a gente vai para a academia e estimula músculos, a gente usa muito partes do nosso cérebro, eles se tornariam hipertrofiados, né? O organismo daria um jeito de hipertrofiá-los. Então, isso também ocuparia mais espaço no crânio e causaria uma pressão na calota craniana. Essa pressão traria como consequência saliências perceptíveis ao exame, determinavam quais partes do crânio correspondiam aos traços de personalidade. Então, os adeptos da frenologia desenharam todo um arcabouço teórico, escreveram livros, tratados, tinha um jornal americano de frenologia, só que era ensinado nas escolas médicas no século XIX como uma ciência. E aqui algumas descrições, né? Por exemplo, protuberâncias na região do pavilhão auditivo se associavam com uma conduta destrutiva. Uma crista no topo da cabeça indicava benevolência. Dobras nas partes de trás do pescoço eram sinais de personalidade orientada pela sexualidade. Mais um diagnóstico, né, anedótico aqui nos dias de hoje, mas que é um exemplo de como era frágil a classificação do comportamento humano. Aqui cito uma série de alienistas, médicos, pesquisadores, pensadores do século XIX e XX, que tentaram trazer contribuições a respeito da classificação dos comportamentos humanos e das doenças mentais. Alguns contribuições importantes ao longo da história. Por exemplo, o Charcot, o pai da neurologia, tratava a histeria, na época era uma referência, fez uma série de descrições sobre a histeria. O Bloyer também, um cara importante aí, influenciador de algumas coisas do Freud. E o Kraepelin aqui, que eu trago como um cara que trouxe uma contribuição importante e o modelo classificatório seminal dele, o que ele descreveu, vem até hoje, se tornou referências para as classificações modernas. Então aqui o Emil Kraepelin, e vou falar um pouquinho sobre ele. O Kraepelin, então, que morreu em 1926, era um pesquisador, um psiquiatra alemão, e ele fez algo muito importante. Na época, a gente tinha uma confusão entre algumas condições que pessoas eram acometidas e que tinham uma série de sintomas psicóticos e não se tinha muito bem aí uma discriminação de quadros. E o Kraepelin, através da observação de pacientes e descrições do curso, da história natural, de um monte de gente que ele acompanhou, ele separou o que na época se chamava psicose maníaco-depressiva da demência precoce. Então, antes eram
ficava tudo meio indiscriminado, tinham poucos critérios de discriminação, e o Kraepelin conseguiu perceber que a demência precoce, que hoje é o que a gente considera esquizofrenia, era diferente da psicose maníaco-depressiva, que hoje a gente chama de transtorno bipolar, né? Quase transtorno bipolar, porque aqui na classificação do Kraepelin, nesse outro gráfico acima, tudo isso, esses transtornos de humor, o Kraepelin considerava como psicose maníaco-depressiva. Então, a depressão unipolar também entrava dentro esse termo, né, psicose maníaco-depressiva. Hoje, o transtorno bipolar, a gente sabe que é diferente, é considerado uma entidade diferente do transtorno unipolar, e a demência precoce e a esquizofrenia. Então, o Kraepelin teve uma contribuição importante. Os livros deles têm descrições detalhadas dos quadros dos pacientes e a gente usa isso, muita gente usou para construir as classificações modernas em psiquiatria. Aqui mais uma tentativa de classificação e o que a mensagem desse slide. Até a década de 50, a ausência de nomenclaturas universais, as classificações desenvolvidas e promulgadas por psiquiatras proeminentes, por alienistas, como Pinel, Kraepelin, Bloyle, Schneider, ainda que algumas classificações eram muito interessantes, elas caíam assim, né, num uso limitado, porque elas eram utilizadas apenas pelas pessoas que seguiam esses alienistas, não havia uma classificação universal. Então, as escolas alemãs, a escola francesa, a inglesa, todo mundo tinha jeitos diferentes de entender o sistema nervoso. Aqui um outro exemplo de classificação que mostrava a epilepsia, hoje considerado um diagnóstico, né, absolutamente orgânico, neurológico, que também era considerado um transtorno mental aí no século passado. Então vamos para tentativas aqui de classificação. Então a gente sai aí das escolas dos alienistas, dos psiquiatras, e a gente vê algumas entidades, o próprio Estado tentando, por uma série de razões, classificar as pessoas e entender aí prevalência, né? Entender como é que se comportavam algumas entidades. Então, em 1840, aqui uma primeira tentativa censitária, a separação inicial em duas entidades, idiotice, né, que era um déficit intelectual, cognitivo, talvez hoje mais entendido como deficiência cognitiva, né, um retardo mental, e a insanidade, que misturava uma série de coisas, entre elas a demência precoce, psicose maníaco-depressiva e assim por diante. Depois, algumas décadas, em 1880, uma nova tentativa de classificação, tentativa de organização do sistema asilar americano, com daí mais entidades como a mania, melancolia, monomania, paralisia, demência e alcoolismo. Então, já discriminando algumas outras condições. Eu trago ali embaixo uma foto de São Pedro, foi fundado em 1874, inaugurado em 1984, o Hospício São Pedro, que era fora de Porto Alegre na época, e que se configurou, então, num grande hospital psiquiátrico que usou muito dessas classificações antigas. Né? Hoje o São Pedro não tem mais o modelo asilar, não interna mais pacientes, o modelo asilar ainda tem alguns moradores, mas tem unidades de internação aguda para pacientes psiquiátricos. Em 1918, então já uma tentativa aí de classificação mais detalhada, então subtipos de psicose, melancolia involutiva, demência precoce também com subtipos, né? Então aí um primeiro esboço de uma classificação de esquizofrenia mais detalhada, com subtipos paranoide, catatônico, hebefrênica e simples. Então já uma linguagem bem moderna, assim, a gente usava esses termos aí até a DSM-4. Paranoia, psiconeurose, neurose, então também uma tentativa aí e um uso de alguns termos também da escola psicanalítica. Já eram 22 entidades nosográficas. Vamos adiante para falar do sistema DSM. Então, o que acontecia? Né? A gente tinha essas tentativas, mas não se tinha um sistema universal de classificação. A Associação de Psiquiatria Americana, vendo a necessidade de um sistema mais universal, classificatório,
baseada numa descrição que pudesse ser usado pelo clínico, propôs aí o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Psiquiátricos, para ser usado pelos psiquiatras americanos. Era, no primeiro momento, o DSM eram descrições, então, de doenças, de etiologias presumidas e descrições prototípicas, né, que faziam ali uma separação de algumas entidades. Por exemplo, se entendia na época que tinha 2 tipos de depressão: a endógena, né, que tinha um componente mais biológico, né, tinha uma autonomia maior, e a reativa, que era produto de uma reação, então, do organismo frente a um estressor. E uma outra classificação entre neurótica e psicótica, né? Então, tinham depressões neuróticas e outras psicóticas, ou quadros neuróticos e psicóticos. O chairman o chefe da força piloto aí da força-tarefa era o George Rhines. Era um psicanalista, e assim como ele, haviam vários psicanalistas dentro da força-tarefa para primeiro DSM. Era um consenso de experts, tinham 106 transtornos mentais e tinham 119 páginas na época. Havia uma imprecisão terminológica enorme, tinha uma baixa confiabilidade, as descrições eram simples, tinha um baixo valor heurístico. Os transtornos neuróticos com influência das teorias psicodinâmicas, os psicóticos sob uma perspectiva kraepeliniana. Então misturavam teorias ali e virou algo bastante heterogêneo esse manual. Aqui um exemplo, né, de descrição prototípica da esquizofrenia, que eles referenciavam, então, ao termo de demência precoce, e assim descreviam o que era uma reação esquizofrênica do tipo simples, né? Vocês veem que é uma vinheta curta, com uma descrição também curta e simples, né? Era difícil, daí, a partir disso, ter uma confiabilidade diagnóstica. Em 1968, houve uma revisão, então, do DSM, e foi lançado aqui a capa do original, DSM-2, então uma revisão do Manual Diagnóstico Estatístico. O chairman, Ernest Greenberg, era um psiquiatra epidemiologista, chefe de departamento da psiquiatria da Universidade Johns Hopkins. Nessa versão 182 transtornos, já um aumento no número de transtornos mentais, 182 páginas. Tinha uma motivação política também de adequar a terminologia da DSM com a CID-8, que saiu em 65. 6 entre os 10 membros do comitê da APA, responsáveis pela elaboração do manual, eram psicanalísticas ou simpatizantes. Então, ainda, né, uma influência psicanalítica muito grande na década de 60, que determinou ainda um manual com descrições prototípicas e com uma imprecisão terminológica e diagnóstica, produto da contaminação pela escola psicanalítica. Algumas coisas aconteceram nessa época que trouxeram a necessidade de uma revisão, de uma reflexão a respeito das classificações psiquiátricas. Trago aqui algumas coisas bem significativas. Primeiro, a revolução dos psicofármacos, depois a crítica às classificações. O que foi a revolução dos psicofármacos? Antes de 1950, já uma pedra, um sal, chama carbonato, o lítio, né, que depois, uma das apresentações do carbonato de lítio foi usado algumas vezes, descoberto, teve um uso limitado, né, inicialmente na Oceania, na Austrália, depois na Dinamarca e na Europa, mas não foi muito difundido. A primeira medicação em larga escala foi a chlorpromazina. Em 1950, na Europa, a apresentação, o nome comercial era o Largactil, utilizado como um pré-anestésico, e que em 1952 foi testado por esses franceses, o Jean Delay e o Pierre Deniker, em pacientes psiquiátricos, e essa medicação se mostrou muito eficaz em estados de agitação maníaca e de psicose aguda. E a partir desse uso e dessa comprovação e dessa descrição do seu papel em agitações psiquiátricas, o uso foi disseminado, então, nos anos seguintes na Europa, e foi o início da psicofarmacologia em larga escala. Mais adiante, foi lançado nos Estados Unidos, o FDA, em 54, então 2 anos só depois primeira descrição de uso para paciente psiquiátrico,
foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos e sob o nome de Thorazine, foi a primeira medicação psiquiátrica americana em larga escala. Teve um impacto tremendo, essas propagandas são da época, assim, né? Se usava para tudo. A clorpromazina era uma pílula para todos os males, desde artrite, dores, pré-anestésico, doença psiquiátrica, déficit de atenção, agressividade, para náusea, vômito, enfim, um monte de coisa. Ela foi responsável por uma redução de 60% do número de doenças mentais hospitalizadas nos Estados Unidos entre 55 e 75. Então, nos 20 anos seguintes, a clorpromazina e depois outras medicações que seguiram os passos da clorpromazina, usadas em larga escala em pessoas com transtornos mentais, diminuindo 60% o número de pacientes hospitalizados. Isso foi uma revolução. Antes não haviam tratamentos disponíveis, né? Não tinham o que fazer com muitas pessoas que eram isoladas, então eram colocadas à margem da sociedade, em asilos, em hospícios, né? Eram excluídas e passaram a receber um tratamento onde não era mais necessário que as pessoas fossem internadas. Isso aqui mudou muito a psiquiatria. Depois, aqui então, como eu tinha falado, o lítio em 47, primeiro estabilizador de humor, a clorpromazina em 52, primeiro antipsicótico, depois a reserpina, meprobamato, o primeiro ansiolítico, metilfenidato, a ritalina, né, o 56, uma medicação bem antiga, depois o primeiro antidepressivo, a imipramina, primeiro inibidor da MAO, o haloperidol, uma medicação que se usa muito até hoje, assim como a clorpromazina em 59 foi descoberto, também já começou a ser usado em larga escala. Em 1960, o primeiro benzodiazepínico, clordiazepóxito, também foi uma revolução, né? Na década de 70, os benzodiazepínicos eram algumas das medicações mais prescritas no mundo. Depois a amitriptilina, um outro tricíclico antidepressivo, o diazepam em 63, o famoso Valium, a nortriptilina, clonazepam, lorazepam e assim por diante, né? A era dos psicofármacos se iniciava e a cada década explodiam novos lançamentos e isso mudou completamente o jeito de se enxergar as alterações comportamentais humanas e de encarar isso, de lidar com isso. Além disso, né, a gente tem, por um lado, então, toda uma pressão oriunda de uma necessidade de se objetivar as observações a respeito do comportamento humano, já que agora muitas delas eram passíveis de medicação, então havia uma necessidade de discriminar o que se tratava com o que, mas também houveram alguns estudos aqui com críticas importantes aos modelos classificatórios. Esse é um estudo muito interessante que saiu nos principais periódicos científicos da época, Archives General Psychiatry, em 71, que comparou critérios diagnósticos clínicos entre psiquiatras britânicos e americanos. Então, as escolas, na época, eram bem diferentes, a americana e a britânica, e cada um usava as suas referências teóricas e, enfim, tinham formações heterogêneas. E esses caras aqui, eles fizeram um estudo muito interessante. Eles gravaram, então, 8 pacientes psiquiátricos em videotapes de 20 a 50 minutos, 3 pacientes americanos e 5 ingleses, e foram apresentados, então, para uma série de psiquiatras americanos, mais de 400, e psiquiatras ingleses, cerca de 200 médicos psiquiatras diplomados. E perguntavam para esses psiquiatras, né, esse paciente aqui tem o quê? O resultado foi muito interessante. Né, aqui, por exemplo, o paciente E, né, aqui nessa tabela. Os psiquiatras americanos, aqui 85% achavam que ele tinha esquizofrenia, enquanto os ingleses, mais da metade acharam que tinha um transtorno de personalidade ou algum transtorno neurótico. Então, uma diferença de percepção enorme, uma heterogeneidade grande de percepções, mas também mostrando que as escolas americanas e inglesas tinham visões muito distintas. Da mesma forma, o paciente F, enquanto os americanos aqui, 69% consideraram que ele tinha esquizofrenia, e ainda assim 69%, né? Então, tinham aí mais de 30% que consideravam que ele tinha outras coisas, né? Os ingleses consideravam que ele tinha transtorno de personalidade. Então, esquizofrenia e transtorno de personalidade, cá entre nós, são dois diagnósticos bem diferentes, bem diferentes. E se há uma confusão entre elas, tem alguma coisa errada com o nosso modelo classificatório. E esse artigo mostrou que alguma coisa precisava mudar, porque não tinha cabimento misturar
um diagnóstico que antes se chamava de demência precoce, que é a esquizofrenia, uma doença degenerativa com alterações de personalidade. Esse outro cara aqui, Rosenhan, escreveu um artigo publicado na Science em 1973, que também foi uma bomba para as classificações psiquiátricas da época. O que ele fez? O Rosenhan, ele fez um experimento com pseudopacientes. Ele mesmo e 7 alunos de pós-graduação dele apresentaram-se em 12 instituições psiquiátricas americanas, diziam que ouviam vozes de conteúdo existencial. Então eles chegavam lá para um hospital psiquiátrico, na emergência, na admissão, e diziam: ouço uma voz. A voz diz vazio, ou a voz diz oca, ou baque, né? Sofreu um baque. Né? E diziam só isso. Chegavam nos hospitais e se apresentavam dessa forma. Né? Eles eram imediatamente admitidos e a partir da admissão, eles eram pacientes falsos, né? Fake, eram pseudopacientes. A partir da admissão, eles se comportavam de uma maneira normal. Não falavam mais da voz, da alucinação. E de propósito, eles escolheram um conteúdo alucinatório, entre aspas, na época, que era de uma natureza mais genérica, não era específico, não era mais característico, não era um sintoma schneideriano, né? Não eram vozes depreciativas ou falando entre si, ou vozes acusatórias. Vazio, oca, de conteúdo existencial. O resultado do estudo deles, a ideia é que eles tentassem avaliar como é que iam ser tratados, que diagnóstico receberiam, como é que eles eram tratados pelas equipes. Eles ficaram, em média, 19 dias internados, apesar de não terem nenhum sintoma durante a internação. Ficaram de 2 e um deles ficou 52 dias internados, quase 2 meses, apesar de não ter nenhuma alteração comportamental, de pensamento ou de humor a partir da internação. E receberam alta com diagnósticos de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo em remissão. Então, uma pessoa, né, com uma apresentação única de um conteúdo alucinatório vago, né, não muito característico, na época recebiam tratamentos desse tipo aí, né, desse perfil, com diagnósticos, né, ou hipóteses diagnósticas pesadas aí, como esquizofrenia, uma doença grave, né, sem cura, sem um cuidado maior, baseado também na formação psiquiátrica da época e das classificações. Então isso foi uma bomba também, publicou na Science esse artigo, e houve uma crítica muito grande para as entidades psiquiátricas. Somado a isso, uma crise de credibilidade, então, na década de 70, para a psiquiatria, nos manuais classificatórios. Outras críticas vieram do movimento feminista, né, que questionava o diagnóstico de histeria, né, a personalidade e personalidade masoquista, que também eram mais característicos de mulheres. Né, então, o movimento feminista denunciando, né, um preconceito, uma construção simplificada, ou melhor, simplista, de descrições, produtos de questões culturais e não alterações psiquiátricas. Histeria, para quem não sabe, né, vem de histero. Histero é útero, então histeria seriam alterações de comportamento, de pensamento e das emoções, produto de pessoas que têm útero, logo as mulheres, e isso foi uma construção, então, de uma outra época, mas estava incorporada nas classificações psiquiátricas da época. O movimento gay, o homossexualismo, também questionando as entidades, muitos psiquiatras e psicólogos homossexuais também começaram a participar das esferas políticas das entidades psiquiátricas e denunciavam, então, que o homossexualismo não deveria ser classificado como uma perversão sexual, deveria sair dos manuais classificatórios. Aqui um exemplo dos desvios sexuais, né? O homossexualismo estava classificado aí nos manuais do passado e também foi alvo de críticas. Então, contextualizei aqui o começo da história das classificações psiquiátricas, chegamos até o final da década de 70 com a necessidade de um novo modelo classificatório e a gente vai ver isso na aula 2.